Nosso planeta guarda mais mistérios do que você pode imaginar. Você acreditaria se disséssemos que uma vila inteira de 2.000 pessoas desapareceu da noite para o dia? Hoje, vamos explorar 25 dos mistérios mais estranhos que a ciência ainda não conseguiu explicar. Número 1. Al-Nazla, a enigmática rocha dividida no deserto da Arábia Saudita. Em meio às vastas paisagens do deserto saudita, existe uma formação rochosa que desafia a lógica. Al-Nazla. Esse impressionante monumento natural consiste em duas enormes pedras de arenito, apoiadas sobre um pedestal desproporcionalmente pequeno. Mas o que realmente intriga os pesquisadores é a divisão perfeita entre as rochas, que parece ter sido feita com um laser extremamente poderoso. Essa fenda impecável gerou inúmeras teorias. Alguns acreditam que Al-Nazla é uma evidência de que civilizações antigas tinham tecnologias muito mais avançadas do que imaginamos. Outros especulam sobre a possibilidade de intervenção extraterrestre. No entanto, geólogos sugerem que essa divisão pode ter sido causada por movimentos naturais da crosta terrestre, ou por uma linha de falha geológica, onde o material ao redor tende a ser mais frágil e sujeito à erosão. Apesar dessas explicações, ninguém conseguiu demonstrar exatamente como essa separação tão precisa ocorreu. O que você acha? Será que Al-Nazla foi esculpida por forças naturais, ou há algo mais misterioso por trás dessa formação? Deixe sua opinião nos comentários. Número 2. O enigma da pirâmide submersa no Japão. Em 1985, um mergulhador japonês explorava as águas próximas à ilha de Yonaguni quando fez uma descoberta surpreendente, uma enorme estrutura de pedra que se assemelha a uma pirâmide. Desde então, cientistas vêm tentando desvendar sua origem. Alguns acreditam que a pirâmide de Yonaguni pode ser o que restou da lendária Atlântida, uma cidade submersa há cerca de 2.000 anos devido a um terremoto. Para investigar essa hipótese, o geólogo Masaaki Kimura, da Universidade de Ryukyu, passou 15 anos estudando a estrutura. A pirâmide, feita de pedra sólida, se ergue do fundo do oceano a uma profundidade de 25 metros. No entanto, nem mesmo o governo japonês reconhece essa formação como um sítio arqueológico significativo. Algumas teorias sugerem que a pirâmide pode estar ligada a Mu, uma antiga civilização do Pacífico que teria sido engolida pelo oceano. Mas até hoje, o verdadeiro mistério dessa estrutura ainda não foi resolvido. Número 3. O desaparecimento misterioso de 2.000 pessoas na vila de Anjikuni. Localizado em uma das regiões mais frias e isoladas do Canadá, o lago Anjikuni abriga um dos maiores mistérios não resolvidos da história. No passado, uma tribo indígena inuit vivia nessa área, estabelecendo uma vila próspera à beira do rio Kazan, conhecido por sua abundância de peixes como salmão e lúcio do norte. A vida na vila seguia pacífica, até que, no inverno de 1930, algo inacreditável aconteceu. Todas as 2.000 pessoas desapareceram sem deixar vestígios. Um caçador que passava pela vila encontrou as casas abandonadas e os pertences dos moradores intocados. Até mesmo os animais domésticos haviam desaparecido. A história rapidamente ganhou as manchetes ao redor do mundo, e diversas teorias surgiram. Alguns acreditam que os habitantes foram levados por uma entidade sobrenatural, como o Wendigo, um monstro do folclore inuit. Outros sugerem que foram vítimas do deus celeste Torngarsu, ou até mesmo de uma abdução alienígena. Outra hipótese sugere que os moradores contraíram uma doença mortal e decidiram se suicidar em massa nas águas do rio. No entanto, isso não explicaria por que não há vestígios de corpos ou dos animais que também desapareceram. Até hoje, ninguém conseguiu explicar esse sumiço repentino e, com o passar dos anos, a linha entre fato e lenda ficou cada vez mais turva. Número 4. O manuscrito Voynich, o livro mais misterioso do mundo. Escrito em um idioma desconhecido e repleto de ilustrações enigmáticas, o manuscrito Voynich é um dos maiores desafios para linguistas e criptógrafos do mundo. Datado do início do século XV, esse livro permaneceu perdido até 1912, quando foi acidentalmente adquirido por um livreiro chamado Wilfrid Voynich. O manuscrito contém cerca de 240 páginas cobertas por textos indecifráveis e imagens de plantas desconhecidas, além de desenhos de mulheres em banhos com dispositivos estranhos. Também há diagramas astronômicos que parecem indicar um conhecimento científico muito avançado para a época.
Atualmente, o livro está guardado na Biblioteca Beinecke da Universidade de Yale, onde é conhecido como o Livro Ilegível. Apesar de muitos esforços para decifrá-lo, ninguém jamais conseguiu traduzir seu conteúdo. Teria sido escrito em um código secreto? Ou será que é apenas uma farsa elaborada? O que você acha desse mistério? Número 5. A estrutura de Richat, o olho do Saara. No meio do deserto do Saara, há uma formação geológica que pode ser vista até do espaço, a estrutura de Richat, também conhecida como Olho do Saara. Com aproximadamente 50 quilômetros de diâmetro, essa formação circular tem intrigado cientistas desde que foi descoberta. À primeira vista, a estrutura parece uma cratera de impacto, mas geólogos afirmam que ela é, na verdade, uma dobra simétrica da crosta terrestre causada por processos geológicos naturais ao longo de milhões de anos. Apesar da explicação científica, teóricos de mistérios e conspirações sugerem que Richat pode ser o local da lendária cidade de Atlântida descrita por Platão. Outros acreditam que a estrutura tenha sido feita por extraterrestres. Qualquer que seja a verdade, o Olho do Saara continua sendo um dos lugares mais fascinantes e inexplicáveis do planeta. Número 6. O mecanismo de Anticítera, o computador da antiguidade. Quando um antigo navio mercante afundado foi descoberto no fundo do mar da Grécia, arqueólogos recuperaram diversos tesouros, incluindo estátuas de bronze e mármore, joias, cerâmicas e moedas. Mas entre esses artefatos, um objeto chamou ainda mais atenção: um dispositivo de bronze quebrado e coberto de calcificação, aproximadamente do tamanho de uma caixa de sapatos. No início, ninguém imaginava a importância dessa peça, mas com o avanço da tecnologia, pesquisadores começaram a desvendar seus segredos. Hoje, esse objeto é conhecido como o mecanismo de Anticítera, considerado o primeiro computador analógico da história, criado há mais de 2.100 anos. O mecanismo funcionava como um relógio astronômico, possuindo pelo menos 30 engrenagens de bronze interligadas que simulavam o movimento dos corpos celestes. Com apenas uma manivela, ele podia calcular eventos astronômicos com precisão impressionante, incluindo os ciclos da Lua, do Sol e até dos planetas conhecidos na época: Vênus, Marte, Saturno, Mercúrio e Júpiter. Além disso, o mecanismo contava com diferentes mostradores, incluindo um calendário preciso e um marcador para as Olimpíadas. O que mais intriga os cientistas é como um dispositivo tão avançado pôde ser construído naquela época, já que nada semelhante foi encontrado até o desenvolvimento dos primeiros relógios mecânicos na Idade Média, cerca de 1.400 anos depois. Como os antigos gregos desenvolveram um mecanismo tão sofisticado e depois simplesmente perderam essa tecnologia? Esse mistério continua sem explicação. Número 7. As linhas de Nazca no deserto peruano. As linhas de Nazca foram avistadas pela primeira vez em 1939, quando um piloto sobrevoava o Planalto de Nazca, no Peru. O que ele viu do alto o deixou surpreso: enormes desenhos esculpidos no chão, que se estendem por uma área de aproximadamente 500 quilômetros quadrados, a cerca de 435 quilômetros ao sul de Lima. Esses geoglifos estão divididos em duas categorias. A primeira contém cerca de 70 figuras, representando animais, insetos e plantas. A segunda é composta por formas geométricas e linhas retas que se estendem por quilômetros. A maior figura mede impressionantes 275 metros de comprimento. Em 1994, a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura declarou as linhas de Nazca como Patrimônio Mundial da Humanidade, reconhecendo sua importância histórica. No entanto, ninguém sabe ao certo por que ou como elas foram criadas. Alguns pesquisadores acreditam que os antigos Nazcas desenharam essas figuras como uma oferenda para seus deuses celestes. Outros afirmam que elas serviam como mapas astronômicos ou tinham alguma função religiosa. Há até quem sugira que extraterrestres tenham sido responsáveis por essas misteriosas linhas, mas até hoje seu verdadeiro propósito permanece desconhecido. Número 8. O Templo de Swami Padmanabhaswamy e sua porta secreta. O Templo de Swami Padmanabhaswamy, na Índia, é um dos locais religiosos mais sagrados e um dos mais ricos do mundo. Em seu interior, há um mistério que até hoje não foi desvendado. Uma câmara lacrada, protegida por guardas e envolta em inúmeras lendas. Em 2011,
Um processo judicial acusou a família real Travancore, responsável pela administração do templo, de não cuidar adequadamente de sua fortuna. Como resposta, a Suprema Corte da Índia ordenou que uma equipe de 7 especialistas entrasse no templo para catalogar seus tesouros. Ao explorar o local, a equipe se deparou com 6 câmaras secretas. As portas dessas câmaras não possuíam fechaduras, trancas ou mecanismos de abertura convencionais, apenas enormes placas de ferro, aumentando ainda mais o mistério. Quando finalmente conseguiram abrir 5 das 6 câmaras, os pesquisadores encontraram um tesouro inimaginável, incluindo ouro, pedras preciosas e até uma pequena estátua de ouro maciço do deus Vishnu, avaliada em cerca de 30 milhões de dólares. Um dos itens mais valiosos foi um coco de ouro incrustado de joias. No entanto, a 6ª câmara, chamada de Cofre B, continua fechada até hoje. Muitos acreditam que essa porta guarda um segredo ainda mais valioso. Há rumores de que as paredes do Cofre B são feitas de ouro maciço e que seu interior contém relíquias que a humanidade jamais viu antes. Algumas lendas dizem que abrir essa câmara pode trazer desgraça não apenas para a cidade, mas para toda a Índia, ou até para o mundo inteiro. Afinal, qual será o segredo que esconde o Cofre B? Será que um dia alguém ousará abri-lo? Número 9. A Praga da Dança. Um surto mortal inexplicável. Em 1518, um evento bizarro aconteceu na cidade de Estrasburgo, na França. Tudo começou quando uma mulher chamada Frau Troféa começou a dançar incontrolavelmente nas ruas. No início, ninguém deu muita importância, mas, em poucos dias, 33 pessoas estavam dançando sem parar, como se estivessem em transe. Com o passar do tempo, mais de 400 pessoas foram afetadas por esse fenômeno misterioso. Algumas delas chegaram a dançar até a morte, morrendo de ataques cardíacos, derrames ou exaustão extrema. Médicos e autoridades da época não conseguiram encontrar uma explicação. Hoje, cientistas especulam que isso pode ter sido causado por um surto coletivo de histeria em massa, talvez provocado pelo estresse extremo ou pelo consumo de grãos contaminados com um fungo alucinógeno. No entanto, nenhuma dessas hipóteses foi comprovada, e a Praga da Dança continua sendo um dos eventos mais estranhos da história. Número 10. A Torre do Diabo. Um monumento natural cercado de mistérios. A Torre do Diabo, em Wyoming, nos Estados Unidos, é uma formação rochosa gigante, elevando-se a impressionantes 1.558 metros acima do nível do mar. Acredita-se que ela tenha se formado há cerca de 50 milhões de anos, e sua estrutura é coberta por estranhas ranhuras verticais que lembram marcas de garras de um monstro gigante. Para os nativos americanos, essa torre tem um significado espiritual e está envolta em diversas lendas. Uma das histórias mais conhecidas conta que um grupo de crianças estava sendo perseguido por um urso gigante, e os deuses elevaram a terra abaixo delas para protegê-las, formando a torre. Outro mistério relacionado à Torre do Diabo são as luzes estranhas que muitos visitantes afirmam ver no céu sobre a formação. Algumas pessoas acreditam que essas luzes sejam evidências de atividade extraterrestre, enquanto outros acham que podem ser fenômenos atmosféricos naturais. Mas até hoje, a origem dessas luzes permanece desconhecida. Número 11. O navio fantasma Mary Celeste. O Mary Celeste é um dos mais intrigantes mistérios náuticos da história. Esse navio mercante de 31 metros de comprimento e 6,6 metros de largura, com um peso de 282 toneladas, partiu de Nova York no dia 5 de novembro de 1872, com destino a Gênova, na Itália. A bordo estavam 8 tripulantes, o capitão Benjamin Briggs, sua esposa e sua filha de 2 anos. No entanto, um mês depois, o navio foi encontrado à deriva, navegando sem rumo entre os Açores e Portugal. O mais impressionante é que não havia ninguém a bordo. O Mary Celeste estava em boas condições, sem danos graves, exceto por um alçapão aberto na proa, que permitiu a entrada de cerca de 1 metro de água no porão. Não havia sinais de luta ou de pirataria. Joias e dinheiro ainda estavam a bordo, assim como a carga de álcool industrial, que permanecia intocada. O único sinal de que a tripulação havia abandonado o navio era o desaparecimento do bote salva-vidas. Mas por que eles teriam saído de um navio perfeitamente navegável? Diversas teorias foram levantadas, incluindo envenenamento por vapores de álcool, ataques piratas encobertos e até mesmo explicações sobrenaturais.
No entanto, mesmo depois de mais de 150 anos, o verdadeiro destino da tripulação do Mary Celeste continua um mistério. Número 12. As dunas cantantes do deserto do Cazaquistão. No deserto do Cazaquistão, entre as cadeias montanhosas de Kist-Kalkan e Oxetpes, existe um fenômeno fascinante. Uma imensa duna de areia, com aproximadamente 3 quilômetros de comprimento e 150 metros de altura, que canta quando o vento sopra. Durante os dias secos, a areia produz um som profundo e misterioso, semelhante ao de um órgão gigante ou um trovão distante. O som pode durar vários minutos e sua intensidade varia conforme a força do vento e o deslocamento da areia. Ao longo dos séculos, diversas lendas surgiram para explicar esse fenômeno. Algumas culturas locais acreditam que o som vem de um dragão adormecido enterrado sob a duna. Outras histórias dizem que um demônio foi punido e transformado na própria duna, sendo forçado a emitir esse som para sempre. A explicação científica sugere que esse som ocorre quando os grãos de areia esfregam uns contra os outros, criando vibrações que ressoam pelo ar. Mesmo assim, não se sabe exatamente por que essa duna específica produz um som tão alto e distinto, enquanto outras dunas ao redor do mundo não apresentam o mesmo efeito. Número 13. O Triângulo do Alasca. O lugar onde milhares de pessoas desapareceram. O Triângulo do Alasca é uma área localizada entre as cidades de Anchorage, Juneau e Utqiagvik. Desde a década de 1970, mais de 20 mil pessoas desapareceram nessa região. Uma taxa de sumiço altamente alarmante considerando a baixa densidade populacional do estado. Entre os desaparecimentos mais notáveis está o do político Thomas Hale Boggs Sr., líder da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, e do congressista Nick Begich, cujos corpos jamais foram encontrados. Outro caso famoso é o do caçador Gary Frankson, que desapareceu sem deixar rastros nos anos 70. Alguns especialistas sugerem que a culpa seja da geografia extrema e do clima severo, que podem desorientar os viajantes e dificultar resgates. No entanto, outros pesquisadores apontam para anomalias magnéticas, pois bússolas e dispositivos eletrônicos frequentemente apresentam erros de leitura de até 30 graus nessa região. Além disso, há relatos de moradores e exploradores que dizem ter sentido uma sensação estranha de desorientação, como se uma força desconhecida estivesse influenciando sua mente. Lendas indígenas falam de uma criatura chamada Kushtaka, um monstro metamorfo que atrai viajantes para a morte. O que será que está por trás dos desaparecimentos no Triângulo do Alasca? Mistério natural ou algo mais sombrio? Número 14. O fenômeno da chuva de peixes. Imagine estar andando na rua e, de repente, centenas de peixes começam a cair do céu. Isso pode parecer um evento impossível, mas esse fenômeno já foi registrado em vários lugares do mundo, incluindo Índia, México e Honduras. Na cidade de Oro, em Honduras, a chuva de peixes acontece regularmente, geralmente entre junho e julho. O evento é tão frequente que os moradores até organizam festivais para celebrar. A teoria mais aceita pelos cientistas é que tempestades fortes e tornados podem sugar peixes de rios, lagos ou do oceano, carregando-os por quilômetros antes de soltá-los sobre áreas habitadas. Mas há um detalhe que torna o mistério ainda mais intrigante. Muitas vezes os peixes caem ainda vivos e em locais distantes de qualquer corpo d'água. Seja como for, a chuva de peixes continua sendo um dos fenômenos naturais mais bizarros já registrados. Número 15. A Porta do Inferno no Turcomenistão. No coração do deserto de Karakum, no Turcomenistão, existe uma cratera flamejante chamada Porta do Inferno. Essa enorme fenda no solo tem 70 metros de diâmetro e está queimando ininterruptamente há mais de 50 anos. Em 1971, geólogos soviéticos estavam perfurando o local em busca de reservas de gás natural, quando o solo desabou, formando uma cratera gigante. Para evitar a liberação de gases tóxicos, decidiram incendiar o gás, acreditando que ele queimaria por apenas algumas semanas. No entanto, as chamas nunca se apagaram. O local se tornou uma atração turística mundial, mas continua sendo um problema ambiental. O governo turcomeno já anunciou várias tentativas de extinguir as chamas, mas até agora nenhuma teve sucesso. Será que um dia conseguiremos apagar essa chama eterna? Número 16. A Pedra Inclinada de Mahabalipuram.
Na cidade de Mahabalipuram, no sul da Índia, existe uma rocha gigantesca que desafia as leis da física. Conhecida como Pedra do Deus do Céu, essa formação pesa impressionantes 250 toneladas e tem mais de 6 metros de altura. O mais estranho é que ela está equilibrada sobre uma encosta íngreme de 45 graus, aparentemente pronta para rolar morro abaixo. Mas não se move há mais de 1.300 anos. O local atrai turistas e cientistas que tentam entender por que essa pedra nunca cai. Algumas tentativas de derrubá-la foram feitas no passado, mas nenhuma teve sucesso. Qual será o segredo dessa pedra que desafia a gravidade? Número 17. O Inferno na Terra. A região vulcânica de Dallol, na Etiópia. Localizada no coração do deserto de Danakil, na Etiópia, a região vulcânica de Dallol é conhecida como um dos lugares mais inóspitos do planeta. As temperaturas na área frequentemente ultrapassam os 46 graus Celsius, tornando-a quase impossível de habitar. O que torna Dallol ainda mais fascinante é sua paisagem surreal, com lagos de ácido, geysers de enxofre e formações minerais coloridas. Apesar da presença de água, nenhuma forma de vida sobrevive nesse ambiente extremo, nem mesmo micro-organismos. Os cientistas acreditam que Dallol pode ser uma janela para o estudo da vida extraterrestre, já que as condições da região são comparáveis às de Marte e das luas congeladas de Júpiter e Saturno. Mas o que exatamente torna esse lugar tão hostil? Será que há outros locais no universo com características semelhantes? Número 18. Os vampiros do cemitério de Highgate, em Londres. O cemitério de Highgate, em Londres, é o local de descanso final de diversas figuras históricas, incluindo Karl Marx, Douglas Adams e Michael Faraday. No entanto, ele também é conhecido por algo muito mais sombrio, os relatos de vampiros. Nos anos 70, um homem chamado David Farran enviou uma carta a um jornal local, alegando ter visto uma figura fantasmagórica dentro do cemitério. Depois disso, várias pessoas começaram a relatar avistamentos de um homem alto, vestido de preto, com olhos brilhantes, que desaparecia repentinamente. A lenda do vampiro de Highgate se tornou tão popular que, em 1970, grupos de caçadores de vampiros passaram a invadir o cemitério à noite em busca da criatura. Será que havia mesmo algo sobrenatural espreitando entre os túmulos, ou tudo não passou de uma histeria coletiva? Número 19. Göbekli Tepe, o templo mais antigo do mundo. Göbekli Tepe, na Turquia, é um dos sítios arqueológicos mais importantes já descobertos. Estima-se que esse complexo de templos de pedra tenha sido construído há mais de 11.000 anos, ou seja, 6.000 anos antes de Stonehenge e 5.500 anos antes da civilização mesopotâmica. O mais impressionante é que as pedras do local pesam entre 4 e 6 toneladas cada, e foram cortadas, transportadas e erguidas sem o uso de rodas ou animais de carga. O grande mistério de Göbekli Tepe é por que seus construtores decidiram enterrar completamente a estrutura por volta de 8.000 anos atrás. Alguns teóricos sugerem que isso foi feito para proteger um conhecimento secreto, enquanto outros acreditam que a estrutura foi coberta para esconder evidências de contato extraterrestre. Seja qual for a explicação, Göbekli Tepe reescreve a história da humanidade e desafia tudo o que sabemos sobre as civilizações antigas. Número 20. O misterioso sequestro de sinal de Max Headroom. No dia 22 de novembro de 1987, algo bizarro aconteceu na televisão de Chicago. Durante uma transmissão esportiva ao vivo, a tela subitamente foi interrompida por um homem vestindo uma máscara do personagem Max Headroom, uma inteligência artificial fictícia popular na época. O invasor balbuciou frases desconexas, zombou de programas de televisão e segurou uma lata de refrigerante, ironizando um comercial famoso da época. O sequestro do sinal durou apenas alguns segundos, e depois, a transmissão voltou ao normal. 2 horas depois, o mesmo invasor apareceu novamente, desta vez, interrompendo a exibição de um episódio de Doctor Who. Dessa vez, a invasão durou 90 segundos, tempo suficiente para que ele risse histericamente, fizesse gestos estranhos e terminasse a transmissão, sendo atingido por um chicote. Até hoje, ninguém sabe quem estava por trás da invasão ou como o sinal foi sequestrado, tornando esse um dos mistérios mais bizarros da história da televisão. Número 21. Os enigmáticos círculos nas plantações. Em Kingston, Oxford, um agricultor acordou em uma manhã para encontrar algo inesperado. Uma formação gigantesca de 183 metros de largura
em formato de água viva, esculpida em seu campo de cevada. Esse é apenas um dos milhares de círculos em plantações encontrados ao redor do mundo. Alguns desses padrões são tão complexos que parecem impossíveis de serem feitos em uma única noite, levando alguns a acreditar que são marcas deixadas por objetos voadores não identificados. Outras teorias sugerem que são resultado de fenômenos naturais, como descargas elétricas atmosféricas, ou até mesmo trabalho de artistas anônimos. Independentemente da explicação, os círculos nas plantações continuam a intrigar cientistas e entusiastas de mistérios. Número 22. A Porta do Sol, na Bolívia. Situada no misterioso sítio arqueológico de Tiwanaku, na Bolívia, a Porta do Sol é uma impressionante estrutura monolítica esculpida a partir de um único bloco de andesito, uma rocha vulcânica extremamente resistente. Com mais de 3 metros de altura e pesando cerca de 10 toneladas, essa imponente peça tem sido alvo de intensas pesquisas por décadas, mas ainda guarda muitos segredos não resolvidos. Acredita-se que Tiwanaku tenha sido a capital de uma civilização altamente desenvolvida, que existiu há pelo menos 2.000 anos, muito antes da ascensão do Império Inca. O que torna a Porta do Sol ainda mais fascinante são seus complexos entalhes e inscrições enigmáticas. Seu relevo mais famoso é uma figura central, identificada como Viracocha, o deus criador andino, cercado por 32 rostos menores, e símbolos cuja interpretação continua gerando debates entre arqueólogos e historiadores. Muitos pesquisadores acreditam que as marcações na Porta do Sol podem representar um antigo calendário astronômico, sugerindo que a civilização de Tiwanaku possuía conhecimentos avançados de astronomia e matemática. Outras teorias apontam que a porta fazia parte de um grande templo cerimonial, possivelmente ligado a rituais religiosos e práticas espirituais. O que adiciona ainda mais mistério é o fato de que a estrutura parece ter sido deslocada de sua posição original. Alguns especialistas sugerem que um terremoto de grande magnitude pode ter derrubado e danificado a Porta do Sol, explicando a enorme rachadura que a atravessa. Até hoje, a verdadeira função da Porta do Sol e a real identidade de seus construtores permanecem desconhecidas. Número 23. As esferas de pedra da Costa Rica. Escondidas entre as densas florestas da Costa Rica, espalhadas por planícies tropicais e até em encostas remotas, encontram-se cerca de 300 esferas de pedra esculpidas com um grau de precisão que desafia qualquer explicação lógica. Com tamanhos variados, essas esferas misteriosas possuem diâmetros que vão de apenas alguns centímetros até impressionantes 2,5 metros, e algumas chegam a pesar até 16 toneladas. A origem dessas estruturas permanece desconhecida. Não existem registros escritos ou tradições orais que expliquem quem as criou ou qual era o seu propósito. O mais intrigante é que não há evidências de pedreiras próximas, o que significa que essas gigantescas esferas foram esculpidas em outro local e, de alguma forma, transportadas para suas posições atuais. Alguns pesquisadores acreditam que as esferas poderiam ter sido utilizadas como marcadores territoriais por antigas civilizações pré-colombianas. Talvez os Diquis, um povo indígena que habitava a região há mais de 1000 anos. Porém, algumas teorias vão além do convencional. Alguns entusiastas das teorias da conspiração sugerem que essas esferas podem estar conectadas à lendária Atlântida ou até mesmo que foram criadas com a ajuda de seres extraterrestres, devido ao seu nível de precisão e à ausência de qualquer evidência clara sobre como foram feitas. Número 24. Wave Rock. A impressionante onda de pedra na Austrália. No interior remoto da Austrália Ocidental, existe uma formação geológica que parece ter saído de um cenário surreal, a famosa Wave Rock. Essa impressionante formação natural tem o formato de uma onda gigante petrificada, com cerca de 15 metros de altura e 110 metros de largura. A superfície da rocha é marcada por listras coloridas que variam do vermelho ao amarelo e cinza, criando um visual espetacular que muda de tom conforme a luz do sol. Essas cores distintas são resultado de minerais dissolvidos na água da chuva, que ao longo de milhares de anos se infiltraram nas camadas da rocha e deixaram marcas permanentes. Pesquisadores acreditam que a Wave Rock faz parte de um enorme bloco de granito chamado Hidden Rock, que foi esculpido ao longo de milhões de anos pela ação de forças naturais, como vento, chuva e erosão química. O processo gradual de desgaste causou a formação da curva perfeita,
que hoje se assemelha a uma onda prestes a quebrar. A região ao redor da Wave Rock é rica em história e cultura. Para os povos aborígenes locais, a formação tem grande significado espiritual e está ligada a lendas antigas. Algumas histórias contam que a rocha foi moldada pelo serpente do arco-íris, uma figura mitológica responsável por esculpir a paisagem e criar rios e lagos. Nos tempos modernos, a Wave Rock se tornou uma das atrações turísticas mais visitadas da Austrália, atraindo exploradores, geólogos e curiosos do mundo inteiro. Muitas pessoas viajam longas distâncias para fotografar a incrível estrutura ou até mesmo escalar algumas de suas partes menos íngremes. Apesar de toda a pesquisa geológica já realizada, alguns ainda se perguntam por que essa formação rochosa adquiriu um formato tão peculiar, e se existem outras formações semelhantes ao redor do mundo, que ainda não foram descobertas. Será que a Wave Rock esconde segredos ainda não revelados? Ou seria apenas mais um exemplo impressionante do poder da natureza moldando a Terra ao longo do tempo? Independentemente da resposta, essa maravilha geológica continua a fascinar todos aqueles que têm a chance de vê-la de perto. Número 25. Os pés decepados que aparecem na costa do Canadá. Desde o ano de 2007, um fenômeno perturbador tem intrigado tanto cientistas quanto investigadores criminais. Pés humanos decepados começaram a aparecer misteriosamente nas praias da Colômbia Britânica, no Canadá, e do estado de Washington, nos Estados Unidos. O mais bizarro é que esses pés costumam ser encontrados calçados em tênis, o que os impede de se decompor rapidamente e os mantém flutuando na água até chegarem à costa. Desde o primeiro caso registrado, mais de 20 pés foram descobertos, espalhados por diversas praias ao longo do Estreito de Salish, uma vasta área marítima que separa o Canadá dos Estados Unidos. O mistério gerou diversas teorias assustadoras. Alguns acreditavam que os pés pertenciam a vítimas de um assassino em série, enquanto outros sugeriam que poderiam ser restos de migrantes que tentavam atravessar o mar e tiveram destinos trágicos. Outras hipóteses especulavam que os pés pudessem ter vindo de naufrágios ou até mesmo de restos de corpos jogados no oceano por organizações criminosas. Porém, à medida que as investigações avançaram, cientistas forenses conseguiram traçar um padrão para esses casos. Descobriu-se que a maioria dos pés pertencia a pessoas que haviam se afogado no mar, seja por acidentes, seja por suicídios. Com o tempo, os corpos se decompõem na água e as articulações acabam se desfazendo. O curioso é que os tênis modernos, projetados com materiais leves e flutuantes, ajudam a preservar os pés e permitem que eles sejam levados pelas correntes marítimas até a costa. No entanto, mesmo com essa explicação científica, algumas dúvidas ainda permanecem. Por que esse fenômeno ocorre apenas nessa região específica? E por que os pés aparecem em um número tão grande ao longo dos anos? Muitos especialistas acreditam que a geografia do Estreito de Salish pode ser um fator determinante. Suas correntes marítimas únicas poderiam estar direcionando os pés para as mesmas áreas costeiras, criando a ilusão de um padrão misterioso. Apesar das evidências científicas, o fenômeno dos pés decepados do Canadá continua sendo um dos casos mais macabros e intrigantes já registrados. Se novos pés continuarem aparecendo, será que a ciência conseguirá finalmente resolver esse mistério? Ou ainda há algo mais sombrio por trás desse fenômeno inexplicável? E assim terminamos nossa lista. Qual desses mistérios mais te impressionou? Deixe seu comentário. Se tiver gostado do vídeo, deixe seu like e inscreva-se em nosso canal para acompanhar todas as novidades. Te encontro em um desses vídeos que estão aparecendo agora na sua tela. Cuidem-se, pessoal!